Paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Deus é bom, bom demais. Vamos louvar o Senhor? É bom te louvar, é bom adentrar em tua casa, Senhor. É bom te adorar, entrar em teus atos com louvor. Seja bem-vindo em nosso meio, Rei Jesus. Vem, passeia no meio de nós, toca com tuas mãos. Diante de ti eu me prostro, somente a ti eu adoro. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio, Rei Jesus. É bom te louvar, é bom adentrar em tua casa, Senhor. É bom te adorar, entrar em teus atos com louvor. Seja bem-vindo em nosso meio, Rei Jesus. Vem, passeia no meio de nós, toca-no com tuas mãos. Diante de ti eu me prostro, somente a ti eu adoro. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio, Rei Jesus. Cante. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio, Rei Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo, Jesus, sempre. Tu és bem-vindo sempre. Em toda situação, em toda circunstância, tu és sempre bem-vindo. Mais do que nunca, tu és bem-vindo. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o 10. Quem ama Jesus, diga amém. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Nossa natureza era filho da ira de Deus, como também os demais. Mas Deus, eu gosto muito desse mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aí, onde você está? Se você é de Jesus, está assentado nos lugares celestiais. Isso é espiritual. É o lugar onde Jesus está, em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se ache, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa palavra feitura no grego tem o sentido de um poema que só Deus faz. Somos feitura dele, uma obra-prima.
Amém? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ainda em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paizinho amado, louvado e agradecido seja o teu santo e bendito nome. Verdadeiramente, Pai, é bom te louvar. É bom, Senhor, estarmos na tua presença sempre. Tu és sempre bem-vindo, Senhor, na nossa vida, em toda e qualquer circunstância. Tu és bem-vindo, Senhor, na nossa família, na nossa casa, em tudo que fazemos, em tudo que falamos e dizemos. Tudo que a gente faz, Senhor, Tu és sempre bem-vindo em tudo na nossa vida. Que o Senhor nos ajude agora nessa ministração, porque eu nada tenho de mim mesmo a dar, a não ser pelo Teu Espírito Santo. Que não seja a minha sabedoria, mas a Tua. E tudo que é contra as verdades desta palavra, eu repreendo agora. Proíbo qualquer interferência do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então veja bem. Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele escreve aos santos, aos salvos, aos separados das coisas deste mundo e crentes no Senhor Jesus. Então, ele não está escrevendo a uma denominação, a uma igreja, mas aos santos que vivem em Éfeso, e não santos para ser adorado, mas santos para adorar. Amém? O Senhor nos chamou para sermos verdadeiros adoradores. A cidade de Éfeso, na Grécia, era uma cidade idólatra, e lá tinha um templo famoso, que era chamado Templo da deusa grega Artemis, também chamada de deusa Diana. Éfeso era também conhecida por ser uma cidade muito próspera, e era um lugar de muitos judeus prósperos. E Paulo passou 3 anos em Éfeso, ministrando aos judeus e para também os gentios, aqueles que não eram judeus e que viviam ali na cidade de Éfeso. Por isso, então, que ele fala aos santos que vivem em Éfeso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça, capítulo 1, eu estou lendo, logo que ele começa a carta. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Outra tradução fala que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Assim como Israel foi povo escolhido de Deus, escolhido por Deus, a igreja agora é o povo escolhido de Deus. É o povo escolhido por Deus para fazer a diferença aqui neste mundo, neste tempo que estamos vivendo. Amém? Amados, creia nisso. Aqui está escrito que antes da fundação, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, a igreja já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. E para quê? Para sermos santos, separados, irrepreensíveis aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens, que só veem a aparência. Deus vê o coração, o íntimo. Verso 5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito significa seu prazer, a sua satisfação, satisfazer a sua própria vontade. Amém?
Fomos adotados por Deus. E o que é isso? É ser nascido na família de Deus. É ser transformado em herdeiro quando a gente não era. É se tornar filho quando a gente não era, porque ninguém nasce filho de Deus. Todos nascem criaturas de Deus. Só são filhos aquele que verdadeiramente reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue derramado. Como está escrito, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todo aquele que o receber, Deus lhes dá o poder de se tornarem, de serem feitos, porque não eram filhos de Deus. Amém? Ser adotado por Deus é ser nascido na família de Deus, é ser transformado em herdeiro, é se tornar filho, não é ter nascido como se costuma, sou do berço evangélico. Eu nasci num berço evangélico, eu sempre digo, onde que é a fábrica desse berço evangélico que eu não conheço? Não é ter, olha, eu já levei cada carteirada de crente. Eu sou crente da igreja tal, tá aqui a minha carteirinha. Não interessa a carteirinha. Quero saber se é filho. Uma vez eu perguntei para uma mulher, uma senhora, a senhora tem certeza de salvação? A senhora já nasceu de novo? Eu falei, eu fui batizada. E daí? Eu falei, não foi isso que eu perguntei. Quero saber se verdadeiramente se tornou filho. Amém? E havia uma certa contenda, uma certa divisão na igreja de Éfeso, por conta dos gentios e judeus viverem ali junto, né? E Paulo então resolveu acabar com isso, dizendo, escuta, tem esse negócio não, na igreja não tem esse negócio. No verso 16 diz assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Estou orando muito por vocês para acabar com qualquer espírito de contenda e divisão, que isso não é de Deus, né? E Romanos 6,23, o que Paulo fala, que nós já lemos? Que o salário do pecado é morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou seja, a recompensa, o salário, né? A paga do pecado é morte, morte espiritual, morte eterna, mas o dom, o presente, o gift de Deus, como está na Bíblia em inglês, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Paulo diz assim, estando vós mortos, ou seja, a gente não era nada sem Jesus. Amém? Então ninguém é melhor do que ninguém, porque tem menos ou mais tempo de evangelho, de igreja. Olha, nós vamos fazer esse mês que vem 40 anos. Você acha que a gente é melhor que alguém porque 40 anos de evangelho? Que nada, né? Ninguém é melhor do que ninguém por ter mais ou menos tempo de evangelho. Não éramos nada sem Jesus. No versículo 2 e 3, Paulo diz assim, nos quais andastes outrora. É o jeito que a gente andava. Segundo o quê? O curso, né? O movimento deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. As hostes espirituais da maldade. Os dominadores deste mundo tenebroso. Segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás e seus demônios, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, ele está dizendo, eu também andei. Andamos outrora, passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É isso que é o homem de Deus, é o homem sem Deus, anda, do jeito que ele anda, é isso que ele faz. Ele anda segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Por quê? Porque o seu espírito, que é o lugar onde habita o Espírito de Deus, e é o lugar que se comunica com Deus através do Espírito Santo, seu espírito está morto para Deus. Então o homem sem Deus, ele é guiado somente pela sua carne e pelos seus pensamentos, pela sua alma, pelas emoções. E Paulo ainda diz, éramos, portanto,
né, por natureza, por nascimento, filhos da ira, como também os demais. Uma criança, quando nasce, já é um pecadorzinho. E continua pecador até que se converta a Jesus, entregue a vida para Jesus. Você acha que uma criança, quando faz as birras, quando faz, né, aquelas coisas que não quer obedecer, quando diz para não fazer, aí que faz, isso já é o pecado, é a natureza pecaminosa. Éramos por natureza filhos da ira. Então, amados, aqui Paulo nos ensina, nos mostra que a nossa caminhada sem Jesus estava indo para onde? Para o inferno, todos nós. E Paulo então está dizendo para aquela igreja de Éfeso, tanto judeus como gentios, né? Crente velho, crente novo, estava indo para o inferno. Éramos filhos da ira de Deus contra o pecado que estava dominando a nossa vida. Éramos filhos da desobediência, né? Antes de Jesus, qual que era a nossa herança? Agora somos filhos, temos direito à herança. Antes de Jesus, a nossa herança era o salário do pecado, condenação eterna, era inferno. Só que agora é o céu. Pode dar glória a Deus ou não? Dá glória a Deus. Romanos 1,18 diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E Efésios 2,4, que nós lemos, diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos mandou Jesus Cristo. Nos enviou seu próprio Filho. E o que está escrito em João 3,16? Você sabe de cor. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto. O mundo aqui não é um mundo terreno que a gente vive, as coisas terrestres, é a humanidade. O homem criado por ele. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Amém? Ninguém pode ressuscitar um morto de 4 dias, só Jesus. E ninguém pode ressuscitar um espírito que está morto pelo pecado, só Jesus. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum ensinamento, nenhuma doutrina pode fazer ressuscitar um espírito morto. Nos deu vida. O que estava morto ganhou vida, porque quando nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, o que acontece? O que estava morto reviveu, que é o nosso espírito. Ninguém muda de aparência. O olho continua azul para quem tem. O cabelo continua branco para quem tem. Ninguém fica mais alto nem mais baixo, nem mais feio nem mais bonito. Continua a mesma pessoa. Mas o espírito ganha vida. É o que está lá dentro. E o que está dentro acaba interferindo naquilo que está fora. Por isso que há transformação. Porque novo nascimento sem transformação não é novo nascimento. Colossenses 3,1 diz assim, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, que ressurreição é essa? Do Espírito. Buscai as coisas lá do alto. Por quê? Porque é o Espírito de Deus, as coisas do céu, celestiais, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Né? Se foste, porque tem gente que está na igreja, mas não está ressuscitado, está lá. A igreja é um lugar público, então qualquer um pode estar lá dentro. Até a hora que a pessoa, então, se entrega verdadeiramente a Jesus e o seu espírito é ressuscitado. Né? E no versículo 7, o Paulo diz assim, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, o que nós temos hoje
não tem prazo de validade. A única validade que tem é enquanto a gente está vivo, ou então até a volta de Jesus. Por quê? A plenitude dos tempos vai se completar com a volta de Jesus, a plenitude da nossa salvação. Seremos e veremos como Ele é, seremos como Ele é e veremos como Ele é. E no versículo 8, 9 diz assim: pela graça sois salvos, misericórdia de Deus para quem não merece salvação. Pela graça, graça é o amor de Deus. Graça é receber aquilo que a gente não merecia receber. É receber aquilo que a gente não merece e é de graça. Não merecemos o inferno e recebemos de graça a salvação. Amém? Glória a Deus. Em Mateus 13:44, Jesus diz assim, ensinando aos seus discípulos, que o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Olha só. Aquele homem olhou, né, viu, gostou daquele campo e começou a andar por ele e viu que tinha um tesouro escondido naquele campo, num terreno. Ele falou: meu, eu não posso pegar esse tesouro porque está no terreno de um outro dono, não é meu. Se o tesouro está no terreno dele, não é meu. Se eu pegar, estou roubando. Então eu vou comprar o terreno. E vai e compra o terreno. E aí, quando ele pega aquele terreno, a escritura na mão, ele corre lá, pega o tesouro escondido e guarda. Amém? Isso é o que nós recebemos quando entregamos a nossa vida para Jesus. O tesouro escondido. Amém? A cruz de Jesus é o tesouro escondido que nós encontramos. Amém? Salvação sem cruz não é salvação. Evangelho sem cruz não é evangelho. Fomos resgatados do império, do poder das trevas, resgatados do poder do pecado, do diabo, da ira de Deus, para sermos santos. Por isso que Paulo escreveu aos santos, para sermos salvos. 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que, se alguém está em Cristo, não está na igreja, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo fala de salvação, né? Paulo fala de ser uma nova criatura, estar em Cristo. Romanos 13:11, Paulo ainda diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação eterna está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E a salvação é para os dias de hoje, para o tempo presente. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É só pelo poder de Deus que nós somos salvos, mediante a fé, ou seja, é o dom de Deus, é um presente de Deus, né? As obras não salvam ninguém, porque as obras só querem receber o mérito, o elogio, e a salvação é pela fé no sacrifício de Jesus, no sangue do Cordeiro, né? No sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Fé não é conhecer a história de Jesus, fé não é saber que Jesus é o filho de Maria. Fé é crer no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus e receber a salvação por essa fé, amém? Não por obras, não porque deu oferta, não porque ajuda as pessoas, mas é mediante a essa fé naquilo que Jesus fez por nós, uma vez por todas. E o verso 10 diz: somos feitura dele, um poema de Deus, como eu já mencionei, uma obra-prima de Deus, para boas obras. Somos salvos para fazer boas obras. Não vamos ser salvos porque fazemos boas obras. Não somos salvos pelas boas obras.
Somos salvos para fazer boas obras. Amém? Então, amados, é um ensino para nós. E Paulo estava ensinando aquela igreja de Éfeso para que os judeus convertidos aprendessem e ensinassem, né, que além de ter a fé em Jesus Cristo, eles tinham que passar isso como verdade e não ensinar, eles queriam ensinar aos gentios, aos que não eram judeus, que tinham também que obedecer à lei. E Paulo diz assim: Deus salva judeus e salva gentios pela graça mediante a fé. Então, Deus não faz acepção de pessoas, Ele salva qualquer um mediante a fé. Não somos nós que determinamos quem é salvo, é Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Amém? Hoje temos uma tal de autoajuda, e que ensina a fazer as coisas só pela nossa conta. Pois eu digo, isso não vale nada. Sem Deus não somos nada, não fazemos nada. Glória a Deus. Autoajuda é autoconfiança. Então nós dependemos de Deus em tudo. Aquele cântico diz assim: para me ensinar, para me curar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Amém? Dependo de Ti para me curar, para me ensinar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abro o meu coração. É assim que diz o cântico. Glória a Deus. Então, tome isso para a sua vida nesse tempo. Firme com o Senhor. Guarde no coração o tesouro escondido. Foi o maior tesouro, o maior presente de Deus, a nossa salvação, a vida eterna. Amém? Crente não morre, ele é promovido a cidadão celestial. Porque temos vida juntamente com Ele. Glória a Deus, estamos assentados acima de todo principado, potestade e dominador. Estamos assentados juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar. Saiba quem você é filho de Deus, não é bastardo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é porque por estar na igreja, é mediante a fé. É claro, a igreja é importante, é necessário, é a congregação dos santos, né? Paulo escreveu aos santos, é a reunião dos santos, é a igreja. Na verdade, a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. A igreja é invisível que nós fazemos parte. E é claro, servimos a Deus em alguma denominação. Não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que cremos. Amém? Que Deus nos ajude e nos dê graça. Vamos orar mais uma vez. Paizinho amado. Ah, Senhor, como é boa, Senhor, a Tua palavra. Como é bom a gente saber, Senhor, o nosso lugar. O nosso lugar em Cristo. Como é bom saber, ó Deus, que aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar, derramando o seu próprio sangue por amor de nós, um sacrifício completo e perfeito. Como é bom de saber que esse sacrifício hoje nos dá condições, crendo nessa verdade, de sermos e nos tornarmos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Tu és o maior tesouro que nós encontramos, Jesus. A cruz do Calvário, o sacrifício, a verdade daquilo que Tu fizeste. Somos hoje uma nova criatura em Cristo Jesus, para as boas obras, para abençoarmos as outras pessoas, para ensinarmos o caminho da salvação. Te agradecendo, Deus, porque não há Deus tão grande como Tu. Dependemos de Ti. Dependemos de Ti, Senhor, para tudo nesse mundo. Ensina-nos, Senhor, o caminho que temos que andar, como já ministramos domingo passado, porque os Teus caminhos são caminhos altos, porque Teus pensamentos são mais altos.
Ensina-nos, Senhor, a andar, Senhor, nas tuas veredas. Caminho reto do Senhor. Nos desviando de todo o mal. Não olhando nem para a esquerda nem para a direita, somente para ti, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A Ele, glória, e a sua igreja, muitas vitórias, porque Jesus Cristo é a nossa vitória. Amém? Recebe a bênção. Amados em Deus Pai, alcançados pela graça do Senhor, santificados pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o teu caminho nesse tempo que estamos vivendo, para todos sempre. E todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe.